Boa tarde, amigos do GPEC. Eu sou Michele, trabalhadora da instituição no atendimento fraterno no setor doutrinário. Estamos aqui hoje em mais um domingo para darmos continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Antes de mais nada, vamos fazer uma oração para a gente sintonizar com o estudo dessa tarde. Vamos fechar os olhos, quem assim o desejar, sintonizando com o Mestre Jesus e com os benfeitores espirituais da nossa casa, que conduzem os trabalhos no plano maior, para que possam nos intuir e para que as nossas palavras possam florescer, frutificar no coração de cada um aqui presente, que possa agora ou no futuro estar nos escutando. Que assim seja. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, especificamente o item 7. Kardec traz como título Utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Esse item 7 é um comentário de Kardec sobre o tema, da riqueza, que é trazido no capítulo 16. Kardec passa por várias passagens bíblicas com o tema da riqueza, como o moço rico, como Zaqueu, parábola dos talentos, e por fim, no item 7, ele traça esse comentário de forma bem precisa, bem cirúrgica, como só Kardec sabe ser. E o primeiro ponto que Kardec levanta logo no início é: se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Então, aqui é só para relembrar que nós já estudamos, aqui no Evangelho, o conceito de salvação. A salvação, segundo a doutrina espírita, não é você esperar que algo ou alguém sobrenatural venha e lhe salve, não. Isso é uma construção sua através da reforma íntima, a evolução do espírito, passo a passo, rumo à perfeição. Este é o conceito de salvação que nós espíritas consideramos aqui. E Kardec começa com o início de tudo como Deus, Deus, a causa primeira de todas as coisas, soberanamente justo e bom, jamais colocaria em nossas mãos uma prova que não pudéssemos vencer. Não faria nenhum sentido ele nos dar uma prova, como a prova da riqueza, se estivéssemos fadados ao fracasso. E por que a riqueza é uma prova tão arriscada, tão difícil? Porque a riqueza ela exerce sobre o encarnado a fascinação, a sedução, a tentação, ela desperta o egoísmo, ela desperta o orgulho, a sensualidade, É o poder, eu tenho poder sobre os outros, sobre as coisas, eu tenho o que eu desejo no tempo que eu desejo. E a gente, quando fala de riqueza, a gente tem que ter uma visão mais ampla, não restringir aqui a capacidade monetária. Mas eu posso me sentir dessa forma quando eu tenho a mais o poder, quando eu tenho a mais a força física, quando eu tenho a mais a capacidade intelectual. Então, essa sensação de ter a mais do que o outro é que gera esse desequilíbrio. Então, continua Kardec, sem dúvida, pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera, pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Porque eu não quero dividir, eu acho que é meu. Só que nada é meu de verdade. Nós espíritas sabemos que somos, na verdade, usufrutuários temporariamente desses bens materiais. Lacordaire, no item 14, ele vai nos lembrar: sois depositários e não proprietários. Não vos iludais. Ou seja, os bens materiais, eles devem ser para atender às nossas necessidades e não para satisfazer os nossos desejos. A gente precisa diferenciar, desejo de necessidade. E a função providencial da riqueza, seja ela qual riqueza for, o que Kardec traz aqui é servir no bem, servir ao próximo, gerar crescimento àquilo que está à nossa volta, como bem foi visto na parábola dos talentos.
nós não devemos enterrar o nosso talento, nós não devemos pegar a nossa riqueza e trancar num cofre, mas sim multiplicá-lo, fazer com que o máximo de pessoas possíveis se beneficiem. Vale a pena aqui a leitura das questões que Kardec propôs no Livro dos Espíritos sobre esse tema da riqueza, que é 814, 15 e 16. Então, na 814, pergunta Kardec: por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Né? Para provar a cada um de uma maneira diferente. Nos respondem os espíritos, porque somos espíritos diferentes, em diferentes graus de evolução. Por isso, a divisão desigual da riqueza. Né? Aliás, vós o sabeis, essas provas, nos dizem os espíritos, são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. Ou seja, nós escolhemos, nós pedimos aquela prova, seja da miséria ou seja da riqueza, quando participamos do nosso planejamento reencarnatório. E Kardec, como sempre, né, ele segue esmiuçando o assunto. Ele faz uma pergunta, ele vai na sequência, querendo saber mais até esgotar aquele tema. E na 15 ele pergunta: qual dessas duas provas é a mais perigosa para o homem, a da desgraça ou a da riqueza? E os espíritos nos respondem, tanto uma como a outra. A miséria provoca lamentação contra a providência, e a riqueza leva a todos os excessos. Né? No comentário sobre essa pergunta, Kardec traz, né? Deus experimenta o pobre pela resignação, ou seja, a capacidade de aceitar a minha situação de pobreza sem ódio, sem rancor, sem revolta, sem inveja daquele que tenha mais que eu. Né? E o rico pelo uso que faz de seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual, ou seja, da salvação. E na 16 continua Kardec perguntando: se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? E os espíritos nos respondem: é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Olha essa palavrinha-chave aí, insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o bastante para si mesmo. Suas necessidades aumentam. Então, à medida quanto mais eu tenho, mais necessidade eu tenho. Então, mais, quer dizer, na verdade, não são necessidades, eu crio essas necessidades. Né? É só a gente se comparar nós mesmos há 20, 25 anos atrás, a gente não tinha necessidade de um celular, a gente não tinha necessidade da internet a qualquer momento, a qualquer hora, a gente não tinha necessidade das redes sociais. Isso tudo nós fomos criando, né, com o decorrer do tempo, da evolução da tecnologia, né, com a questão do ter mais, né, do precisar de mais. E sobre a fortuna, Lacordaire, mais adiante nesse capítulo, ele nos traz, né, saber passar sem ela quando não a temos, saber empregá-la utilmente quando a recebemos, saber sacrificá-la quando necessário. Isto é agir segundo os desígnios do Senhor. Então, ele traz essa questão da riqueza sobre 3 prismas, né? Saber dar bom uso quando a possui, então fazer produzir o bem, né? Na utilidade providencial da riqueza. Quando eu não tenho, quando eu estou passando pela prova da miséria, saber prescindir, passar sem ela, né? De uma forma digna, né? Vencer essa prova da miséria. E a mais difícil de todas, saber abrir mão dela quando for necessário. Né? Ou seja, quando eu tenho e eu abro mão daquilo que eu tenho, de qualquer que seja essa riqueza. Essa é a parte mais difícil, né? Porque Kardec, ainda no item 7, ele diz: é o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. É o laço mais poderoso quando, na verdade, não é um nó, porque eu não penso em Deus, eu me sinto o próprio Deus. Né? E eu fico deslumbrado, desequilibrado com todo esse recurso que está à minha volta, né? Que eu penso possuir, que não possuo de fato. E Kardec continua no item 7. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição, os que com ele partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Ou seja, o desequilíbrio,
né, provocado pela riqueza é tão grande que mesmo quando eu já, nessa mesma encarnação, passei pela prova da miséria e consegui chegar até a riqueza, imediatamente eu esqueço do que eu vivi. Né? Eu passo, na verdade, a dizer assim, se eu conseguir, por que, que os outros não vão conseguir? Então, eu não vou ajudar ninguém. E, imediatamente, eu como fico, né, obnubilado, eu não entendo que esse tudo que eu conquistei, tudo que eu consegui, sem a permissão da espiritualidade superior, não seria possível. Né? E Paulo, ele nos traz em Filipenses, né? E Paulo que foi um espírito sempre dado à riqueza. Ele tinha riqueza monetária, ele tinha riqueza da cultura, ele tinha riqueza da religiosidade, e ele abre mão de tudo. Olha o espírito evoluído aí, abrindo mão de tudo. Ele abre mão de tudo isso, abre mão inclusive da família, do próprio nome, e nos traz a riqueza do cristianismo. E em Filipenses 4:12, Paulo nos diz: sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? E segue Kardec ainda no item 7. Ao fato, porém, de a riqueza tornar a jornada difícil, não se segue que a torne impossível. Mais uma vez, Deus jamais nos daria uma prova que não fôssemos capazes de vencer. Não possa vir a ser um meio de salvação para que dela sabe servir-se, como certos venenos, pode restituir a saúde se empregados a propósito e com discernimento. Né? Nessa situação aqui, Kardec traz a riqueza produzindo bem tudo, né? Com eu pegar aquela riqueza que eu tenho e frutificar no bem. Né? Eu posso pegar aquela riqueza e produzir medicamentos, posso produzir produtos para o desenvolvimento agrícola, para o desenvolvimento da sociedade à minha volta, porque, na verdade, o dinheiro ele não é bom nem ruim, o dinheiro é neutro. É o uso que eu faço do dinheiro que pode ser um bom ou ruim. E Kardec ainda continua, né, no tema da riqueza, ele traz o questionamento para a gente. Então, para ser salvo, né, para conseguir essa evolução espiritual, eu preciso dar tudo que tenho? É o próximo questionamento que Kardec traz nesse item 7. Quando Jesus disse ao moço que eu inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os bens e segue-me. Não pretendeu de certo estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Então, Kardec aqui ele fala sobre a passagem do moço rico, que está em Mateus 19:16, né, quando o moço pergunta para Jesus, né, o que preciso fazer para conseguir a vida eterna? E Jesus, então, que estava falando com o judeu, fala, cumpre o decálogo, né, cumpre os 10 mandamentos. E o moço diz, eu já cumpro esses 10 mandamentos. Né? E isso, claro, já é uma grande conquista, mas Jesus ele vai além do não. Né? O decálogo é um não, não fazer, não matar, não roubar. Jesus nos traz além desse não. Não é suficiente só não fazer o mal. É preciso que façamos o bem. Então, Jesus traz a misericórdia. Então, ele diz para o moço rico, né? Então, dá tudo o que tens, dá todos os teus bens. E ele se vai triste, porque tinha muitos haveres. Então, Jesus, ele enxergou naquele moço rico onde estava o seu apego. Né? Qual era o cerne do problema? O problema dele era o apego aos bens materiais. Então, ele sugere, né, dar tudo o que tem. Em seguida, Kardec nos traz o exemplo de Zaqueu, que era o chefe dos publicanos. Era um homem de baixa estatura. Ao escutar que Jesus ia passando por Jericó, sobe a um sicômoro para ver Jesus. E Jesus o enxerga. E em nenhum momento, quando Jesus se dirige nessa parte a Zaqueu, ele diz, Zaqueu, dá tudo que tem, segue. Não. Jesus vira para Zaqueu e diz, ainda hoje estarei em tua casa. Vai, prepara tudo. E ao chegar à casa de Zaqueu, tampouco Jesus também manda Zaqueu dar tudo. Zaqueu, por iniciativa própria, fala para Jesus, mestre, se eu dou metade dos meus bens e se eu fiz algum mal a alguém, eu devolvo, eu restituo 4 vezes mais. Mas Jesus também não solicita que Zaqueu faça isso.
Pelo contrário, ele diz, hoje Yeshua, a salvação, um trocadilho com o próprio nome que o Cristo faz, né? Chegou à sua casa porque és filho de Abraão. Então ele reintegra, né? Ele reintegra Zaqueu, porque ele enxerga ali, né? Que Zaqueu realmente estava querendo trabalhar no bem, estava querendo contribuir, né? E segue Kardec quando ele diz, né? Mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Pois, como eu já falei, se a única palavra pudéssemos, né, pudéssemos resumir tudo isso, seria essa, seria o apego. Se o desapego, meus irmãos, é a nossa prova, claro que nós não poderemos nunca nos desapegar de algo que nós estamos em íntimo contato. Se eu nunca conheci alguma coisa, como eu posso me desapegar disso? Então, eu preciso estar ali, em íntimo contato com aquela situação, com aquela pessoa, com aquele emprego, com aquela empresa, com aquela profissão, para que eu consiga exercer o desapego. Né? E segue Kardec quando fala do moço rico. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não casar dano a ninguém, não maldizer o próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade, que também já estudamos aqui. A sua virtude não chegava até a abnegação. E o que seria abnegação? A abnegação é o desinteresse, a renúncia, é o consentimento do coração. E isso lhe faltava, né? A verdadeira caridade, né? Que nós já estudamos aqui, a prática da verdadeira caridade, com o ardor natural do coração, e não por cálculo, né? Renunciar à própria vontade, dedicar-se a Deus e ao próximo, como diz o maior mandamento. Então, vale ressaltar aqui, para a gente encerrar o nosso estudo de hoje, que em nenhum momento Kardec justifica a desigualdade das riquezas. Pelo contrário, o Livro dos Espíritos, na resposta da questão 930, está escrito: numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. E isso é inconcebível, meus irmãos, que nos dias de hoje, apesar de todo o desenvolvimento agrícola, tecnológico, toda a abundância de alimentos que nós temos, ainda hajam milhões de pessoas no nosso planeta morrendo de fome ou morrendo de frio, né? Então, isso aqui, Kardec deixa muito claro que não é aceitável. Então, vamos entender que o que Kardec chama a atenção nessa passagem, nesse item, é em relação ao apego às riquezas. É aí que está o cerne do problema, né? Quando a gente se fixa naquilo que é transitório, naquilo que é temporário e esquece o que a gente possui de verdade, de cultivar o que a gente possui de verdade, que é apenas isso que nós levaremos, né, para o mundo espiritual. São as nossas virtudes, são os nossos conhecimentos, são os nossos conceitos morais. E conclui Kardec nesse item 7, né? Se a riqueza é a causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que ele poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. E para encerrar, eu vou trazer Joana, o capítulo 61 do livro Vida Feliz, de Joana, onde ela também aborda esse tema. Ela nos diz: a tua posse em relação aos bens terrestres é relativa. No mundo transitório, no qual tudo passa, o que agora te pertence, amanhã terá mudado de mãos. Usa, mas não abusa dos recursos que disponhas. Não te escravizes ao que detens por momentos, evitando-te sofrimentos quando se transfiram para outrem. Os únicos bens de duração permanente são os tesouros dos sentimentos, da cultura e das virtudes. Acumula tesouros no céu. Ensino evangélico. E vamos mais uma vez fechar os olhos, quem assim o desejar, para fazer nossa vibração final. Vamos vibrar por cada trabalhador aqui presente, hoje ou no futuro nos assistindo. Vamos vibrar pela nossa casa, pelo GPEC,
Vamos vibrar pelos nossos familiares, mentalizando o Mestre Jesus, adentrando os nossos lares, cada cantinho, abençoando nossa família, abençoando o nosso lar. Vamos vibrar por nossos amigos, nossa família. Vamos vibrar pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo nosso planeta. E que no próximo domingo possamos estar juntos mais uma vez, dando continuidade ao nosso estudo. Que assim seja. Muita paz.